Eu peço desculpas, o último vídeo acabou terminando de uma forma truncada. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Nós paramos quando o Paulo ele se recolhe, ele recebe a carta de Tiago para ele ir a Jerusalém, ele se recolhe num lugar mais sossegado, mais tranquilo, e ele recebe ali a comunicação do Estevão e da Abigail. Nós paramos aqui. Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos, quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto, falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Abigail, né, colocando para ele. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo esboçando angelical sorriso. Depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Então, nós estamos vendo aqui que a Abigail está colocando para ele que ele deve ir a Jerusalém e que ele não se preocupe porque ele irá a Roma, não do jeito que ele quer, mas ele irá a Roma, e que depois disso eles se reencontrarão. Então, ela está colocando aqui para o Paulo que é o final da jornada. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer em uma faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. Então ele acordou ali lembrando daquela conversa com Abigail e Gesiel, e ele já acordou sabendo que ele tinha que se preparar para os derradeiros, para os testemunhos finais, né, que já estava terminando a jornada dele. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém. Vamos lembrar que Abdias é o mensageiro que veio trazer a carta de Tiago pedindo para Paulo ir a Jerusalém, né? Então mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir a Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Paulo responde: dentro de poucos dias. Respondeu Paulo resoluto, né? Firme. Impossível, respondeu o médico. Não podemos concordar com tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. Então a gente sabe que todas, né, as viagens de Paulo ele fez a pé. E ele está realmente ali debilitado, né, está doente.
e o Lucas, como médico, queria que ele se restabelecesse. Tens razão, responde Paulo para ele, né? Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Vamos lembrar que Corinto ali fazia parte da região da Acaia, né? Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia ali, né, Corinto é a capital da Acaia, né? Então, a sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém. Nada menos que a eliminação do apóstolo, a qualquer preço. Então, nós estamos vendo aqui que os judeus da sinagoga receberam ordens da sinagoga, né, de Jerusalém, que é o templo que é o templo, né, ali de Jerusalém, que é o templo principal. Então, mandou uma ordem para a sinagoga ali de Corinto para matarem Paulo. Paulo percebeu a insídia, né, percebeu ali a trama emboscada e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas a pé para visitar as igrejas de Macedônia. Vamos lembrar, né, que a Macedônia fica ali na Grécia. E a Corinto e essa região ali que ele está da Acaia, hoje pertence à Turquia. Por toda a parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações, no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciães e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa que vicejava para Jesus à margem do Ganges, consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso mais humano, queriam retê-lo em sua companhia. Insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo sereno e confiante acentuava. Palavras de Paulo. Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer, e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim, na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho.
Olha que colocação que o Paulo faz aqui. A existência humana é trabalho incessante. E os derradeiros sofrimentos, os últimos sofrimentos, são a coroa do testemunho. Ele poder ali testemunhar o seu amor, a sua fé ao Mestre Jesus. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram, né? Então aqui nós vamos ver que ele está pegando, né? Está pegando um barco com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação, quer dizer, a última pregação, na 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, né, por Paulo, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Então essa passagem é uma passagem conhecida, ela está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e vai do versículo 7 ao versículo 12, né? Essa queda do Eutico e praticamente a volta à vida dele, né? O Paulo tê-lo salvado ali de uma queda bem alta. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Assós, né, o nome do lugar, Assós, a fim de contratar a preço módico, né, barato, algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali mourejavam. Assim aconteceu, e enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhava mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes de sua grandiosa faina apostólica, do seu grandioso trabalho, né? A faina apostólica é o trabalho apostólico dele, né? Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, porque ali ele é o que ordinário aqui no sentido de comum, né, de simples, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores a deuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciães e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. Éfeso, ele não desembarcou, ele chamou todos, né, para que fossem ali, né, na beirada do barco onde ele estava, porque ele não quis criar mais problemas ali, e chamou os anciões para ele poder se despedir. E a gente não pode esquecer que Éfeso, onde mora Maria de Nazaré. Então vamos ver aqui. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe, em companhia de João e outros discípulos, e aqui nós já vamos vendo que João está com outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino Intimorato, né? Paladino é o herói, é o defensor. Intimorato é valente, destemido. Então,
levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho de seu filho. Maria foi lá abraçar e se despedir de Paulo. Os anciães receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou, quer dizer, discursou em despedida, e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado trabalhador do Cristo. Então Paulo está passando por todos os lugares e se despedindo, porque ele sabe que ele não vai voltar em corpo mortal a esses lugares. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calosas e rudes, abraçando por último. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra, a mão direita, e nela depôs um beijo de ternura filial. Beijou as mãos de Maria. A viagem continuou com as mesmas características. Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e finalmente Cesareia. Nesta cidade, Cesareia, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara a residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, né? Aí Filipe, né? Vamos lembrar que Filipe é mais ou menos da mesma idade de Pedro, né? Então ele está muito velhinho. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu, Filipe, falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, né, que é Jerusalém, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais valorosos vaticínios. Então vamos lembrar que na igreja, né, na assembleia lá de Antioquia, eles tinham materializações, eles tinham voz direta, reuniões mediúnicas. Então esse Ágabo, que já era conhecido de Paulo de Antioquia, onde já lá tinham todas essas reuniões, né, mediúnicas e reuniões de materialização, eles fizeram em transe mediúnico, quer dizer, numa reunião mediúnica, né, na primeira reunião que eles puderam fazer íntima, só entre eles ali na casa de Filipe, ele, mediunizado, recebeu uma comunicação trazendo dolorosos vaticínios, ou seja, colocando que a situação dali para frente ia ser muito difícil. As perspectivas eram tão sombrias
que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, é uma opinião muito firme, muito forte, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem em que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente. Então ele referiu-se à passagem do Evangelho em que Jesus comenta o sofrimento, né, que ele iria passar na cruz. E aí, palavras de Paulo. Por que choramos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios, né, das predições difíceis, de predições dolorosas de Ágabo, ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense, que é apóstolo Galileu, né? Tiago, soubera, né, da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em comunicar-se com ele, mediante um portador devotado à causa comum, que é Minasson. Minasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo dos perigos que apostaria, né, enfrentaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista, né, separatista, esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, né, a igreja de Jerusalém, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar em particular, e assim resolveram o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Então nós estamos vendo aqui Paulo muito tranquilo, assim, muito em paz, se despedindo de todo mundo, sabendo que está terminando ali a sua jornada, a sua tarefa. E tem um outro ponto, Paulo conhece muito bem as tricas judaicas, ele conhece muito bem a cabeça dos rabinos, dos fariseus. Então ele sabe que eles estão atacando a igreja de Jerusalém, ele sabe que eles estão criando ali conflitos, mas ele sabe que eles não vão destruir a igreja. Por quê? Porque o que eles querem é pegar Paulo, eles querem prender Paulo. Então, se eles destruírem a igreja, se eles acabarem com tudo, Paulo não vai lá. Não tem pelo que Paulo ir até lá. Então, Paulo está tranquilo porque sabe que a igreja será mantida, não vão destruir a igreja. Eles vão sim prender, dar as 39 bastonadas, né, torturar, mas destruir a igreja, Paulo sabe que isso não vai acontecer. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores do destino da casa. Então, Tiago está colocando que ele deve ficar na casa desse Minasson, Tiago irá encontrá-lo na casa desse mensageiro, e depois dessa conversa, aí sim Paulo poderá ir conversar com os atuais diretores da casa, ou seja, Tiago não é mais o dirigente da casa ali de Jerusalém. Vamos lembrar que Pedro foi banido, Pedro teve que sair de lá. Paulo achou muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu os alvitres, né, as sugestões verbais do portador. Ele preferiu ali
a colocação do portador, que era o Minasson, dele ficar na casa dele. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana seguida de Minasson se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo, para Jerusalém. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes, nas aldeias, nos lugares mais humildes. Por onde ele foi passando, ele foi pregando. Após alguns dias de marcha vagarosa, porque ele pregava pelo caminho, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, Jerusalém, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios, Paulo, contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Então, que chegou ali a Jerusalém, olhou os prédios, né, se lembrou dele, Saulo impetuoso. Na verdade, a gente sabe que o nome dele era Saul, né, impetuoso, né, enfiando os pés pelas mãos, mas ele sabia que aquilo era passado, e ele deixou o passado para trás, fez uma oração a Jesus para que ele realizasse o trabalho, o ministério dele ali em Jerusalém da melhor forma possível. Aqui nós terminamos o capítulo 7, nós temos bastante tempo, vamos começar o capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Minasson, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu, Tiago, prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia, traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. Ele comandando ali, traçando os planos de trabalho, dirigindo ali os seus discípulos no que eles tinham que fazer. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele, Tiago, estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Vamos lembrar dos embates de Paulo com Tiago. Os dois estavam sempre, o Tiago, antagonista de Paulo, estavam sempre brigando, discutindo. Então a gente vê aqui que Paulo sente simpatia por aquele Tiago alquebrado, envelhecido, cansado, doente. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro, Tiago, pediu ao ex-rabino lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar intimamente. Ele precisava falar em particular com Paulo. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu, Tiago, vamos lembrar, Tiago, que é a igreja católica chama de Tiago Maior, mas nos escritos é sempre Tiago, o filho de Alfeu, era irmão de Levi, que é o Mateus, ambos eram irmãos, ambos filhos de Alfeu. Então, o filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberavam reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegaram que o antigo doutor iniciara
nos sortilégios, né, nos malefícios, nos engendramentos, nos malefícios e feitiçarias da espúria grei. Espúria grei é falsidade do povo, né? Que o Paulo incindira, né? Tinha caído nos sortilégios, nas feitiçarias e nas falsidades do povo, comprometendo a causa do judaísmo. E não era justo continuar tolerando a situação tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio fica ali no Templo de Jerusalém, aprovou as medidas propostas. Então, esses dois rabinos resolveram reativar os casos começados, né? A perseguição, os julgamentos, né? Que Saulo havia começado e parou, porque Saulo se converteu, todo mundo achou que ele estava louco, tudo, e toda aquela perseguição diminuiu e parou aquela situação em relação àqueles cristãos, né? Judeus principalmente convertidos ao cristianismo. E agora eles reviveram todos esses processos. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal, né, que grande tribunal é esse? O grande tribunal do Sinédrio, né, o tribunal ali do Templo de Jerusalém, começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios, a prisão de Paulo. Numerosos processos de perseguição individual, deixados ao meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados. E o que é mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados e desonrados. Então a gente está vendo aqui que se aquele por quem o processo começou não estava mais vivo, ali o Sinédrio, eles iriam prender os descendentes daquele no qual havia começado o processo. Uma coisa que não tem nem sentido, né, e que é praticamente um absurdo. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Realmente, né, espantado ali com o que estava acontecendo. Tiago prosseguia, esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação, mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas, mais injustas. O Tiago usou, né, o seu conhecimento político, a sua, digamos, seu trânsito ali bom com os doutores da lei para conseguir que as situações mais injustas fossem amenizadas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Vamos lembrar da última ida de Paulo para a igreja ali de Jerusalém, ele se reuniu com Pedro, com João, e ali ele colocou que eles tinham que realizar trabalhos, eles tinham que colocar os doentes que estavam em condições melhores, ou aqueles que já estavam curados, para trabalhar, para plantar, para eles venderem as coisas que forem feitas ali, para aprenderem um ofício, serem tecelões, para que ali a Assembleia, a Igreja de Jerusalém, tivesse recursos, né? Dinheiro entrando na casa além das doações, pelo trabalho daqueles que estavam ali. E Paulo também colocou que ele iria a todas as outras igrejas que foram formadas para recolher dinheiro para mandar para Jerusalém. E a gente sabe que ele, em cada lugar que ele foi, ele recolheu recursos, né, e enviou ali para Jerusalém.
E aí é o que ele está dizendo aqui, né? Que ele, além de continuar com o atendimento aos desvalidos, ele continuou também com aquele trabalho que Pedro, João e Paulo, pela ideia de Paulo, haviam começado lá de aprenderem ofícios, de aprenderem dos assistidos trabalharem e gerar renda, né, para a Assembleia, a Igreja de Jerusalém. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, né, no caso de Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, poderia continuar propugnando, quer dizer, defendendo suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, né, os preconceitos da raça judaica, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro, Tiago, explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê, quer dizer, em benefício de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos, né? Se resumiram a uma obrigação menor, inferior. Perdão. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia, chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente por meio do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara, né, iniciara em outros tempos. Perdão. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica, né? Quer dizer, ele buscou na memória e lobrigou e viu os quadros terríveis de outrora. Perdão, os quadros terríveis de outrora. Quer dizer, ele buscou na memória e reviu os quadros do passado. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, da renegação cristã, com a repetição do voto de felicidade, repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei, né, pela Torá, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia e desonra. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal. Chegavam agora aos seus ouvidos como brados, né, como gritos de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se na retina espiritual sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, né, arrimos de família, quer dizer, apoios, né, sustentadores da família, arrimos de famílias numerosas que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados, entestando, quer dizer, defrontando-se, entestando as renovações encapeladas, agitadas, né? Quer dizer, defrontando-se com as renovações agitadas, passou ao quadro, quer dizer, aquelas agitações na mente dele, passou ao quadro da morte horrível de Estevão com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João abatidos e humildes à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Vamos lembrar que ele prendeu Pedro, João, Felipe, né? Só não prendeu Tiago porque ele estava de joelhos lendo a Torá.
E Pedro e Felipe só foram poupados graças a Gamaliel, vamos lembrar disso. Gamaliel conseguiu soltar Pedro, Felipe, soltar João, mas Paulo exigiu que João fosse banido e exigiu que Estevão fosse apedrejado, né, até a morte. Agora, ali estava ele perante o filho de Alfeu, Tiago, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado, em nome do Cristo, como a concitá-lo, né, a provocá-lo ao resgate de suas derradeiras, das suas últimas dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão, Tiago, fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? E aqui nós vamos parar quando Paulo pergunta a Tiago o que os judeus querem dele e vamos continuar sabendo o que os judeus querem e toda a continuação dessa situação no nosso próximo estudo. Até lá!